Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as possibilidades de registro de frequência. O meu foco hoje é na frequência. Então tem um vídeo anterior que nós gravamos falando sobre a questão mais um pouco burocrática, digamos, de registro no Cobalt, né, de formalização dos registros no Cobalt. E aqui eu vou mostrar uma possibilidade que vou utilizar, uma sugestão, né, um exemplo, e não nenhum modelo de como fazer, mas um exemplo possível. Então, nessa disciplina em particular, eu vou trabalhar, vou ajudar o professor Cláudio, que é o professor que domina o conteúdo, e eu vou ajudar em algumas questões pedagógicas, da questão da colocação dos conteúdos, do design, né, da forma de trabalhar o ensino online aqui nesse calendário alternativo. Então, minha participação não é focada em conteúdo, minha colaboração é focada na forma de expor os conteúdos. E o professor Cláudio, né, o professor, ele é o professor que realmente domina os conteúdos, o professor que vai efetivamente trabalhar com os alunos a aprendizagem. Então, uma forma que se achou de eu, além de contribuir com essa questão de organização da disciplina em termos de colocação no árvore, eu também vou contribuir fazendo, digamos, a chamada. Eu vou ficar com essa responsabilidade de fazer a chamada. E uma forma que nós encontramos de fazer esse registro da frequência e computar a frequência do aluno é por meio de um instrumento, né? E esse instrumento de avaliação. A avaliação, nesse sentido, a avaliação nossa, a avaliação dos professores, a avaliação dos conteúdos, a avaliação de como será o andamento da disciplina. Então, isso equivale ao presencial, fazendo uma analogia, quando vamos a algum evento, alguma palestra, e os organizadores nos pedem para preencher um instrumento lá, e colocar o nome completo, né, e preencher o instrumento registrando se gostou do palestrante, se a palestra foi boa, se a infraestrutura, o ar-condicionado foi bom. E ali a gente preenche, coloca o nome completo, e isso vale como o indicativo, né, que estivemos presentes, e aquilo é utilizado para emitir um certificado, alguma atestado de participação. Então, fazendo essa analogia, né, trazendo isso para o ensino online, semanalmente disponibilizaremos então um instrumento para que o aluno formalize de alguma forma o que ele achou da unidade daquela semana. Ao registrar a sua opinião, registramos a sua frequência. Então, foi uma forma que encontramos, né, de ampliar, digamos, a minha participação, que eu não vou interferir na questão dos conteúdos, porque eu efetivamente não domino os conteúdos. Então, ajudei na estruturação, ajudei a pensar em aonde dispor os conteúdos, ajudei, né, em diversas questões do ensino online, mas também posso ajudar dessa forma, registrando a frequência e verificando os alunos que efetivaram o instrumento ali, os alunos que nos avaliaram, esses alunos então recebem a frequência. Na verdade, né, o aluno recebe já a frequência automaticamente, a gente retira a frequência no Cobalt daqueles que não preencheram então o instrumento. Essa foi então uma forma. Isso precisa ficar bem registrado aqui, né? O aluno tem que estar bem ciente de que vai ser feito dessa forma a frequência. As avaliações e notas, bom, aí tem a questão das tarefas, tem toda uma forma de ir compondo a nota do aluno. Mas a frequência, combinamos de trabalhar dessa forma. Então, aqui, por exemplo, uma aula, no final, então, tem algumas atividades, no final ele tem que entrar num instrumento que nós criamos, e aí vai avaliar algumas dimensões, digamos, do nosso trabalho. Então, a organização geral da unidade, vai se avaliar os conteúdos, tem 3 critérios dentro dos conteúdos, atividades mais 3, a parte de colaboração, vamos avaliar se a colaboração está ocorrendo, né, naquela unidade, e para cada unidade, a colaboração também com os professores, e um fale conosco para ele colocar sugestões de como a gente pode melhorar aquela unidade em particular. Isso vai ser feito então ao longo das 12 semanas. Ao longo das 12 semanas a gente está estudando ainda se mantém sempre o mesmo instrumento ou depois de algumas semanas varia em relação a critérios, mas isso a gente vai
a gente vai avaliar de acordo com o que os alunos responderem. Então, quando se detectar algumas questões, né, a gente pode alterar a próprio formato das unidades e aí então também alterar esse instrumento aqui para detectar se as alterações foram surtir efeito ou não. Então, esse é um instrumento que vai ficar pelo menos nas primeiras semanas, depois vai se reavaliar. Isso eu acho que é interessante, né, porque o calendário alternativo ele tem muito essa característica de certa forma de ser um laboratório, né, a gente ir testando algumas questões. Então, esse instrumento aqui nos ajuda, né, a mensurar a aceitação dos alunos em relação à forma de que foi organizado, a estrutura das unidades, dos conteúdos, particularmente em relação aos conteúdos, também particularmente em relação a atividades que são propostas, e também a colaboração, que é algo bastante importante no ensino online, como os colegas estão, né, os alunos em si colaboram com seus próprios colegas e como os professores estão colaborando, no caso são 2 professores, então mensurar isso, avaliar isso é importante. Então, é uma sugestão, uma forma de fazer a avaliação da frequência baseado num instrumento de avaliação da própria disciplina. Então, vai se avaliando o andamento da disciplina por meio desse instrumento e o aluno que colabora conosco nesse sentido, ele tem a frequência. Então, fazendo aquela analogia, né, ao participar de uma palestra, aqueles que preenchem o instrumento de avaliação recebem um certificado, a ideia é bem similar, né? Então, a frequência será computada dessa forma. Como fazer lá no Cobalto foi o foco do vídeo anterior a esse. Ok? Basicamente era essa sugestão em relação de uma possibilidade, né, de registro de frequência.